agora. Aí eu só vou ali pro lado da câmera e te faço ok quando eu puder começar. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Me escutam bem? Perfeito. Gente, bom dia, astronautas. Gente, eu cheguei atrasada porque eu pensei que era meio-dia. Então, assim, na verdade, eu não sei o que aconteceu, depois eu vou falar com o pessoal, mas vamos lá, a gente só tem 10 minutos para conversar agora, reduziu meu tempo. Por que investir na carreira de astronauta? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Pode pegar o bloco aí de notas, né, a caneta, que a gente vai falar um pouquinho do interesse de vocês em talvez vir para essa área que ela é encantadora, ela é uma área que é muito fácil de trabalhar, eu falo isso porque todo mundo quer ser astronauta, ou já quis ser astronauta um dia, né? Para a gente falar sobre isso, a gente tem que conversar um pouquinho do que será o futuro. Não sei se vocês têm perspectivas com a IA, né, nesse evento gigantesco que a gente está hoje aqui na Campus Party, sobre IA, sobre inovação tecnológica, né, principalmente na área de STEAM. Mas essa integração da IA, ela está com várias áreas. Ela está com áreas biológicas, né, administrativas, cada vez mais crescendo. E ela está se tornando, ou seja, multidisciplinar, assim como a área espacial. Então, para mim, o futuro ele é espacial. E eu vou defender essa tese até o final dessa nossa apresentação. E ela já é o presente. Eu tenho como garantir para vocês que a área espacial ela já está no presente, não só nos satélites, nos GPS, mas ela já está acontecendo agora, a nova corrida espacial. Mas para falar sobre isso, eu preciso me apresentar para vocês. Eu sou a Luísa Santos, aspirante astronauta. Treino para ser astronauta desde 2021. E sou engenheira, sou bacharel em Ciência e Tecnologia, sou especialista em sistemas aeroespaciais. Também sou astronauta análoga, fiz as minhas missões no Habitat Marte, que é lá no interior do Rio Grande do Norte. Caso vocês tenham interesse, podem pesquisar Habitat Marte. O MMARS é uma instituição dos Estados Unidos, chamada nos Estados Unidos, lá em Califórnia. Também foi um curso que eu fiz online, um ano, né? Um mês, quer dizer, com pessoas incríveis do mundo inteiro. Sou agora mestranda aqui em São Paulo, né, lá em São José dos Campos, no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É por isso que eu faço espaço, né? Eu estou no Instituto de renome no Brasil. E também sou agora cofundadora da Geração de Marte, junto com a Juliana Leonetti, que a gente fez essa comunidade pensando em fazer cada vez mais pesquisas na área aeroespacial. E divulgadora científica no Astro Luísa Santos, caso vocês queiram. Podem me seguir lá, estou perdendo tempo, porque eu divulgo muita oportunidade na área espacial, é muito legal para vocês, caso vocês queiram estar entrando nela. E, por fim, eu sou muito curiosa, o que me tornou mesmo uma pesquisadora. E é por isso que hoje eu sou especialista na carreira de astronauta. Mas o que é um astronauta? Alguém tem uma ideia aqui? Pode levantar a mão, pode falar. É bem interativa. Já foi o ministro da Ciência, sim. O astronauta, eu costumo dizer muito simples, que é o pesquisador em órbita. Ele é um pesquisador em órbita. Ele vai estar lá fazendo suas pesquisas e para ele chegar lá ele vai ter que fazer muito esforço para isso. Desde a parte física, a parte mental e muito da parte de pesquisa científica. Mas hoje existem alguns tipos diferentes, porque a gente está na corrida espacial. E por isso não existe só mais o astronauta da NASA, que se chama o astronauta de carreira. O astronauta da União Europeia, né, que é da ESA. Aqueles astronautas passavam a vida inteira treinando. Treinavam desde quando chegava até os 50 anos para ir para o espaço. Hoje a gente tem uma acessibilidade ao espaço muito maior, logicamente que não é como hoje comprar uma passagem de avião, mas a gente pensa em chegar lá. Hoje a gente tem dois tipos de astronautas civis, que a gente chama na categoria. Um para fazer experimentos científicos e o outro para fazer turismo espacial. Tem gente que gasta bilhões para ir para o espaço. Isso é real. E as áreas que a gente tem, geralmente, são médicos,
né? Geralmente são biólogos, pilotos e muito da área STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Por isso você vê alguns experimentos sendo feitos. E a maioria dos astronautas hoje que vão para a estação espacial, eles são o quê? Operadores de manutenção. Muitas. Se você for ver vários das missões que a gente foi para a ISS, é lá. Manutenção da Space Shuttle. Manutenção de uma parte da parte de arrefecimento da estação. Então, tem muita nessa parte de operação. É realmente você ser um mecânico do espaço. Mas por que investir? Que é a grande questão aqui para vocês. Para que investir nisso? Primeiro que é super legal, né? Quem nunca pensou em ser astronauta? Quando você é pequeno, você já pensa nisso, você tem essa ilusão. E quando você vai crescendo, você vai perdendo esse sonho. Parece que o negócio vai ficando muito distante, é muito impossível. Mas isso acontece porque a cultura do Brasil não deixa você sonhar. Ela não instiga a sua cabeça para isso. Tanto que eu só fui crescer pensando nisso na universidade de novo. E eu só tive isso porque eu tive um incentivo. Eu tive incentivo do meu professor. E eu defendo que é a profissão do futuro. Hoje eu defendo que é a profissão do futuro. Por quê? Se a gente está investindo bilhões para ir para o espaço, em algum momento vai ser comum a gente querer trabalhar no espaço. Eu não digo isso coisa de 50 anos, tá? Eu digo isso de 20 para baixo. É algo que eu defendo e eu converso com pessoas do setor, astronautas inclusive, e eles também pensam da mesma forma. Segundo, que tudo que a gente pesquisa no espaço retorna para a Terra. Então, a gente literalmente investe para conseguir retornar melhores atividades, melhores soluções para a Terra. A gente tem o GPS hoje por causa da corrida espacial, a primeira corrida espacial. A gente tem todas as partes de medicina em específico, por exemplo, ressonância magnética, tudo isso por causa da corrida espacial. Termômetro digital no Covid foi utilizado e era utilizado na estação espacial. Tudo isso foi devido à corrida espacial e ela retorna muito bem para a Terra, mais de 90%. Por isso que eles investem tanto no espaço. Ah, e por último, caso você se torne um astronauta, você vai ter um mindset incrível, que é o lifelong learning. Você vai ser um aprendiz pro resto da sua vida, porque é muita coisa para você aprender, para você aplicar no espaço. Você tem que saber realmente tudo isso que eu acabei de falar, todas essas áreas interligadas. E, por fim, você vai ser half-style. Então, caso você não consiga ser um astronauta, você provavelmente vai ter saúde para viver sua vida normalmente e ter bons frutos disso. E quem é que está investindo nisso? Essa é a tríade que eu chamo, a tríade dos bilionários espaciais, que é o Jeff Bezos, o Elon Musk e o Richard Branson. Todos eles estão focando no espaço, na Virgin Galactic, Space Orbit e SpaceX. E já foram para a órbita. E a gente hoje tem duas missões muito acirradas. Missão para ir para a Lua, Artemis, e missão para ir para Marte. E eles estão investindo bastante. Elon Musk, principalmente, está investindo bastante na corrida para Marte, por isso que a gente está fazendo o Starship. Quanto é que é esse investimento? A empresa da Axiom, que é uma das principais agora, que vai, inclusive, fazer o próximo à estação espacial, que vai ficar em órbita, sim, a nossa estação ela vai ser deorbitada em 2030. Ele levantou 350 milhões de dólares numa rodada de investimentos para fazer um grande projeto que ele estava fazendo. Em 2022, foi avaliado em quase 550 bilhões de dólares. Antes, era 280 milhões. Em 2010, gente, em 10 anos, aumentou muito o investimento. É quase que duplicou. Na verdade, passou de duplicação, né? E o Bank of America estima que isso pode subir para mais de 1,4 trilhão em 2030. Então, se você não acredita no investimento desse setor e que vai gerar emprego, que vai gerar uma nova onda de novas áreas, sinceramente, eu não sei como convencer mais que eu não sei dinheiro, entendeu? O dinheiro, ele consegue convencer qualquer ser humano. E esse investimento é a longo prazo, porque os treinamentos são pesados, são caros. É algo que eu falo muito no meu perfil, que eu converso muito com os meus seguidores que querem ser astronautas.
é muito caro. E por ser caro, a gente precisa fazer toda uma construção da sua vida mesmo, social, né? De trabalho, profissão, para você ter esse suporte para conseguir seguir nesse sonho, né? Nessa meta. Mas o futuro vai ser espacial. Então, eu acredito muito que como a gente hoje anda de avião, no futuro a gente vai ter mais facilidade para ir para o espaço e vai ter mais acessibilidade. Então, segundo o sócio, né, da PwC Strategy Portugal, ele diz que essa é uma análise que eles fizeram esse ano, né, de 2020, que abarca todos os negócios. Todos os negócios. Então, hoje a gente vê o GP, né, a questão de geoprocessamento, por exemplo. Lá no INPE a gente faz muito geoprocessamento. O geoprocessamento ele acontece porque a gente precisa saber mais soluções da área de agricultura. O nosso país é muito grande, a gente tem muita coisa para defender de território, a gente tem a Amazônia para a gente defender. Então, toda essa questão da cobertura da terra, e isso gera investimento externo e interno, certo? E é, então, um crescimento significativo da indústria espacial. Mas como ser astronauta? O que a gente precisa hoje para ser astronauta? A gente precisa de uma formação básica em STEM, é básico isso. Muitos, inclusive da NASA, são assim. A gente precisa de extracurriculares, né? Aí as extracurriculares são projetos de impacto social que você pode fazer, projeto de pesquisa que você pode estar fazendo, treinamentos. Aí os treinamentos podem ser de astronáutica análoga, como eu fiz. Pode ser um treinamento que você vai lá para os Estados Unidos e você cria, né, faz algum tipo de hackathon com seus colegas e cria uma solução para fazer um investimento em uma startup. Esses treinamentos e extracurriculares, eles têm uma nuance muito grande e eles se cruzam muito. Por fim, a influência digital hoje é uma coisa assim, super importante. Eu era aquela famosa nerd que trabalhava, adora fazer inovação, mas eu não investia na influência digital. E há uns 2 anos para cá eu estou investindo bastante e está me dando retorno, então eu aconselho muito os meus colegas que querem ser astronauta a fazer isso também. Não precisa ser do jeito que todo mundo faz. Eu acho que a influência digital ela precisa ser do seu jeitinho, do jeito que você consegue fazer e que o jeito que você consegue compartilhar conhecimento. Ele é muito importante hoje. E por final, a questão da causa social. A causa social hoje é uma forma das pessoas irem para o espaço muito fácil. Existem 2 astronautas hoje que foram pela Space for Humanity, que é uma área, um instituto que ela pega realmente causas sociais e levam para o espaço. Porque essa pessoa pode representar uma causa, pode representar um país que nunca foi, que não tem programa espacial e tudo mais. E quais são as características de um astronauta? Isso aqui é uma pergunta que a gente fez para uma pessoa que selecionava astronautas na ESA, né, na União Europeia. E ela disse pra gente que, primeiro, eles veem a saúde. Ele vai olhar pra você e falar assim, essa pessoa se cuida. Essa pessoa se ama o suficiente para não ficar doente e estragar toda a missão que a gente fez durante 2 anos. Segundo, criatividade. Então, eu acho que a gente, como brasileiro, está muito bem aí, entendeu? É aí que a gente vai ganhar. Terceiro, trabalho em grupo, principalmente em grupos pequenos, tá? Grupos pequenos que podem, vamos dizer assim, trabalhar em uma coisa muito específica, em algum momento ter um estresse e você fazer assim, não, calma aí, galera, vamos resolver isso aqui, vamos conversar, vamos se acalmar, que a gente vai chegar a alguma solução, não precisa ter, né, esse medo. Quarto, comunicação. Então, você precisa se comunicar muito bem com o seu time e com as pessoas que estão lá no Capcom, que a gente chama, né, as pessoas que estão enviando comandos. Porque se você não tiver essa comunicação, você não resolve os problemas em órbita. Não adianta. E em quinto lugar, muito importante, e vale salientar, inteligência emocional. E Então, você precisa ter soft skills e as hard skills muito bem estabelecidas. Assim, terapia? É interessante. Faz 1 ano e meio que eu faço terapia. Então, assim, é uma coisa que vai balancear a sua vida e vai lhe trazer benefícios a longo prazo. E lá em órbita você faz terapia também. Toda semana você vai fazer um tempo de terapia, que é importante para conversar com quais são as dificuldades que você está tendo com a sua população, se você está com saudade da sua família, se aquilo está afetando você, entendeu? E por isso que a gente criou o Geração de Marte, porque as pessoas não sabiam disso, não sabiam que a carreira de astronauta era possível. A fundação veio nesse incentivo de pessoas que tinham a mesma dor de
sonhar e não saber por onde começar ou por onde fazer isso acontecer. E isso, gente, é muito triste. A gente conhece hoje pessoas que não tinham mais os sonhos e têm um currículo perfeito para ser astronauta e não consegue chegar lá por causa disso. Então, a gente está querendo formar a próxima geração de exploradores para fazer ciência enquanto está se preparando para isso, trazendo soluções para a Terra, trazendo soluções para o Brasil. Isso é o que a gente defende na nossa geração. A gente quer fazer comunidade, pesquisa, missões. A gente está agora com a missão, vou falar um pouco para vocês. Oportunidades, capacitação e STEAM. A nossa missão agora se chama Tech Life Flight, porque a gente sabia que uma grande dor do Brasil era a parte de fisiologia humana. E a gente vai atacar, fazer soluções em microgravidade para sistemas de suporte à vida e colocar o Brasil na próxima exploração espacial. É essa a nossa meta. Nosso time de fundadoras é eu, a Luísa, né, a Juliana Leonetti, que também é uma grande incentivadora da área, uma grande visionária da área de astronáutica análoga. Ela fez uma missão na Astroland, que é lá na Espanha. A Laís, que é minha colega de trabalho há muitos anos também, a engenharia aeroespacial, geofísica espacial, pela Beihang, né, University, que é lá da China. E a gente tem, vamos dizer assim, as experiências de astronáutica análoga e também de engenharia para trazer para o trabalho. E os nossos especialistas. A Thaís Russumano, que faz pesquisa em microgravidade desde 1999. Ou seja, eu tinha 1 ano de idade quando essa mulher já fazia pesquisa em microgravidade. O Júlio, que ele é especialista em análogos, eu acredito que ele é o homem com mais missões análogas no mundo. E o Gabriel, que agora trabalha com biociências, né, bioengenharia. Esses são os meus contatos, os contatos do GM, por favor, nos sigam, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. E eu queria deixar essa frase para vocês, a frase do nosso GM, que é: a missão do Geração de Marte é formar futuros astronautas conscientes, social e sustentavelmente, promovendo acessibilidade ao conhecimento, oportunidades e representatividade para a América Latina, criando uma comunidade de astronautas éticos. Obrigada, câmbio e desligo. Caso vocês queiram canetas, eu tenho. Obrigada. Perguntas? Comentários? Obrigada, galera.